Olá, turma! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a assistência de enfermagem em pacientes graves, né? Da continuidade em toda a problemática que envolve todos esses cuidados. Relembrando que os pacientes que adentram a UTI são pacientes que têm uma ou mais limitações, né? Que podem levar o indivíduo à morte ou à morbidade, né? E sabendo-se também que para se trabalhar no setor fechado, a unidade de terapia intensiva, você precisa de ter capacitações. No final dessa aula, eu vou deixar alguns vídeos complementares, aula complementar, e eu espero que todos vocês assistem. Por quê? Porque essas aulas vão demonstrar exatamente como que é feita a passagem da intubação endotraqueal, vai falar um pouco sobre traqueostomia. Também vou direcionar alguns vídeos falando sobre IRAS em unidades de terapia intensiva, tá? Vamos lá. Intubação endotraqueal. É a passagem, que seria essa intubação, né? A passagem de um tubo através da boca ou nariz até a traqueia. Por que ela é indicada? Ela é indicada nos casos em que se deseja manter vias aéreas eficientes, né? Então, eu desejo manter a permeabilidade das vias aéreas superiores e inferiores. Eu preciso manter troca gasosa com eficácia para eliminar a possibilidade de lesões. A aspiração de secreção, traqueobrônquicas, a ventilação assistida e ou controlada com pressão positiva, evitar a aspiração de conteúdo gástrico e diminuir o espaço morto anatômico e o trabalho respiratório. Então, eu preciso, todas essas são as funções, né? Todas essas são indicações, quando eu preciso manter a hemostasia do sistema respiratório versus o sistema circulatório. Né? Assim, entendendo já nesse momento que eles são altamente conectados. Ela pode ser realizada através das narinas, né? Que é a via nasotraqueal, boca, via orotraqueal, e abertura da parede da traqueia. Aí eu tenho a trasquitraqueal ou traqueostomia, ok? Nesse gráfico, aqui não está dando para ver muito bem nas aulas, mas quando você abrir no seu computador em casa, você vai conseguir ver perfeitamente como que é feito. Esse gráfico ele vai te mostrar como que é a realização da intubação endotraqueal. Quem é o profissional que deve entubar? Profissional médico. Profissional enfermeiro pode entubar? Não. Não existe nenhuma atribuição em que o enfermeiro ele possa fazer intubação, mas em casos de emergência não existe um outro profissional capacitado, o enfermeiro vai fazer a intubação, tá? Só em casos de emergência, né? O custo-benefício, né? E quais são o passo a passo, né, desse procedimento? Primeiro, eu preciso superestender a cabeça. O paciente, ele precisa estar com a cabeça adequadamente posicionada para melhor alinhamento nos eixos e a visão. Por que eu hiperestendo a cabeça? Porque quando eu faço hiperextensão da cabeça, eu alinho. E nesse meu alinhamento, eu consigo observar a região faríngea, tá? Onde vai fazer a passagem do laringoscópio, tá? A lâmina do laringoscópio desliza cuidadosamente sobre a língua, lateralizo a lâmina e deslizo sobre a língua, tá? Progredindo para frente até atingir a valécula. O que seria isso? O final da língua e o início da epiglote, tá? A ponta da lâmina, ao atingir a valécula, pressiona o ligamento grosso epiglótico, que irá fletir anteriormente à epiglote. Então, ele vai fazer um encaixe perfeito ali, onde eu vou passar a sonda, tá? Uma tração anterior firme da língua, no sentido do cabo do laringoscópico, eu firmo o laringo, né? Com o apoio lá na epiglote. Possibilita a visualização dessa minha laringe. E aí eu vou conseguir ter uma visualização completa da passagem exata do tubo aos pulmões, ok? Para não ter uma passagem inadequada, né? Uma vez exposta a glote, introduz o tubo endotraqueal. A partir do momento que eu observo a glote, eu vou introduzir esse tubo.
O laringoscópio, eu vou continuar firmando ele, né, na posição lateral da língua, ele já encaixado lá no término da língua e aquele encaixe da epiglote, e vou mantê-lo firmemente e vou fazer a passagem do tubo, tá? Com o balonete ultrapassando a 1 a 3 centímetros das cordas vocais. Então, esse balonete ele vai ter que descer de 1 a 3 centímetros dessa corda vocal. Este processo deve ser acompanhado visualmente, a fim de garantir o correto posicionamento do tubo. Passei o tubo, balonete desceu, desinflado, balonete desceu, de 1 a 3 centímetros, eu vou inflar esse balonete, ele vai ficar posicionado nesta região, tá? Ah, professora, mas algum dia eu vou ser exposto? Gente, olha, a área da saúde, nós, ainda mais em situações de pandemia, igual está acontecendo nesse exato momento, os profissionais ele tem que estar mais ou menos cientes do que pode acontecer. Então, a ciência, né? Claro que você não vai entrar num procedimento que você não tenha habilidade. Agora, existem profissionais técnicos de enfermagem que já trabalham há 20 e tantos anos na profissão e eles acabam de tanto observar o procedimento, eles acabam aprendendo. Em uma situação drástica, onde não se tem um profissional para fazer a intubação, ele acaba fazendo a intubação com respaldo médico ou de enfermagem. Mas isso é só em situações de emergência, isso não é situações rotineiras, ok? A atribuição da intubação endotraqueal, profissional médico, profissional enfermeiro, só em situações de emergência. Nunca esqueça disso. Aí o material, a separação de material já é com a equipe de enfermagem, né? Situação de material, apoio da cabeça, direcionamento, sabendo exatamente a visualização da glote, né? Sabendo o caminho exato do laringo. Então, isso tudo é de atribuição da enfermagem, né? O apoio emocional do profissional, o apoio emocional do paciente, entendendo-se que o paciente ele pode estar desacordado no momento, mas eu tenho que estar ali presente, sabendo que é uma vida que está em minhas mãos. Então, vamos separar os materiais. Os componentes padrão de um kit de intubação incluem laringoscópico. E nesse laringo, gente, eu preciso ter lâminas curtas e retas, tá? Tamanhos infantis e adultos. Pilhas extras e lâmpada de reserva. Por quê? Se no momento essa pilha falhar, eu tenho uma pilha para troca. Se no momento a lâmpada queimar, eu tenho como trocar, porque eu tenho uma lâmpada reserva. Então, nunca pode ir só com o aparelho, tá? Eu preciso pegar uma pilha extra e uma lâmpada reserva. Equipamento de aspiração. Sempre eu preciso aspirar os líquidos que vão ser produzidos no processo da intubação. Cânulas traqueais de vários tamanhos, infantis e adultos. As cânulas traqueais, eu vou pegar as numerações, 3 numerações infantis e 3 numerações adultos, tá? Fio guia, seringa de 10 ml. Para que, professora, serve essa seringa? Eu preciso inflar o cuff. Lubrificante hidrossolúvel, para não lesionar a traqueia, a glote, a epiglote. Pinça mágil. Dispositivo de detecção de dióxido de carbono, do ar expirado. Material para fixar o tubo após a checagem e de todo esse equipamento, né? Então, eu preciso ter um material de fixação. Aí, isso depende muito da unidade, depende muito da minha disposição, tá? Selecione um tamanho adequado. Tamanhos apropriados de tubos de mulheres é entre 7 e 8, tá? Para homens, entre 8 e 8,5. Claro que existem tamanhos maiores. Se a pessoa for de uma estatura muito grande, ou um homem alto, ele pode utilizar um tubo maior, tá? De 8 a 8,5 padrão de diâmetros. Entretanto, em uma emergência, um tamanho adequado de tubo também para mulher, como para homem, é 7,5. Então, assim, um padrão de emergência é 7,5. Não esquecendo que para mulheres, 7 e 8. Para homens, 8 a 8,5. Emergência, 7,5 é a cânula que eu vou, é o tubo que eu vou pegar, tá bom? Isso daí vocês precisam anotar no caderno, tá? Que eu preciso entender para que eu preciso de uma seringa de 10 ml, eu preciso compreender o que é o cuff. Espero que todo mundo
que é aquele balonetezinho que a gente infla muitas das vezes ou com água destilada, de acordo com as orientações do fabricante, ou né, com água destilada para inflar aquele cuff. Tem que fazer o teste do cuff para ver se o cuff não, para ver se o dispositivo não está danificado. Isso tudo a gente precisa fazer antes. Então todo o material ele precisa estar separado, todos organizados de acordo com a necessidade do momento e com o público que vai ser alcançado. Existem complicações, né, devido à permanência desse tubo na traqueia? Sim, né? Com a pressão das estruturas das vias aéreas haverá edema, ulcerações e com a cicatrização, granulomas e fibroses. Então, eu tenho alguns prejuízos aí, né? Eu tenho prejuízo do edema pela passagem, né? A própria passagem ela acaba fissurando, machucando e edemasiando o local. Ulcerações, pode fissurar, pode fazer algum tipo de úlcera, né? Naquele momento, entendendo que ulcerações são todas as lesões ocasionadas pelo tubo, né? E a cicatrização ela vai trazer granulomas e pode trazer também fibroses. Isso propicia também a infecções, é muito perigoso. Por isso, todo esse cuidado dos lubrificantes e tudo, tá? Os balonetes de baixo fluxo residual e alta pressão pode causar isquemia, necrose, dilatação de parede traqueal. Eu preciso entender que o balonete ele tem que ser inflado de acordo com o fabricante. Se você pegar um produto desse, uma cânula dessa, você vai perceber que ali está dizendo exatamente a quantidade de água destilada que você vai colocar no balonete. Então, você tem que colocar a quantidade exata no balonete, você não vai colocar mais nem menos, porque se você colocar mais, você vai pressionar as paredes. Se você colocar menos, você deixa aquilo frouxo e vai acontecer o quê? A fissura, né, da parede da traqueia. E isso vai causar lesão. Então tem que ter uma coisa muito, muito séria, tá? Pode trazer isquemia, necrose, né? Se lesionar pode necrosar, um local que você não vai estar inspecionando, dilatação da parede traqueal. Pode ocorrer extubação acidental. O que é extubar? Paciente no momento lá de vertigem ou de retorno, né, aos seus sinais, ele pode vir no momento de agitação e acabar retirando, tá frouxo, aí retira o tubo, né, do local, tá? E até trazer infecções tipo sinusite. E aí tá, a posição olfativa ideal. Eu preciso entender isso aqui. A nossa posição deitada de decúbito dorsal. Se você não fazer hiperextensão da cabeça, você tem uma posição de L. Isso não vai fazer de forma nenhuma com que o laringoscópio chegue na posição adequada. Então, eu tenho que fazer a hiperextensão para poder facilitar a passagem do laringo e facilitar a passagem da cânula. Isso é de extrema importância. Quem vai fazer a estabilização da cabeça? Técnico de enfermagem, né? Então, eu faço uma super extensão, todo mundo sabe que é segurar na região mandibular e super estender, para poder facilitar a visualização do médico no momento da intubação, tá? Essa posição você precisa tomar muito cuidado com a posição por conta das complicações que vocês já viram. Observe aí, olha a epiglote. Quando você faz a hiperextensão, tá? E quando você passa o laringo, hiperestendi, passei o laringo, quando o laringo ele faz o afastamento da traqueia, você observa direitinho a região epiglótica. E o laringo ele vai entrar nessa extremidade aí. E aí sim, você consegue passar com a cânula de 1 a 3 centímetros a partir dessa região aí, né, dessa extremidade, desse triângulo epiglótico, e você infla o balonete com a indicação de acordo com a numeração da cânula e tá tudo certinho, tá? Essa é a visão exata que o profissional tem no momento da passagem do tubo. Não se esquecendo que o laringoscópio, ele tem uma luz própria, que vai facilitar toda essa visualização. Aí a traqueostomia. Para que serve? Por que existe a traqueostomia? Para que serve ela? Né? É uma operação, todo mundo tem que entender que para mim ter uma traqueo, esse paciente ele vai ser levado ao centro cirúrgico, né? É indicada quase que exclusivamente em situações de emergência, devido à obstrução da via respiratória causada pela difteria. Nos dias atuais, embora essa indicação
quase inexista. Esse negócio da difteria foi logo assim que, quando se iniciou esse procedimento de tráqueo, nós tínhamos um surto de difterias. Então, se passava, né, a traqueostomia para poder facilitar ou desobstruir via por conta dessa doença. Nos dias atuais, a gente não ouve muito mais falar em difteria, né? É quase inexistente. Persistem outras condições para sua realização. Atualmente é um procedimento com o objetivo de aliviar obstruções das vias aéreas superiores, oferecer suporte ventilatório prolongado. Então, quando eu tenho um paciente que vai ficar na UTI, vai ficar internado por um tempo mais prolongado, eu preciso optar pela tráqueo, porque a via aérea ela vai acabar lesionando e trazendo aquelas complicações. Para evitar sepse e outras complicações da via, eu preciso fazer a tráqueo, porque a tráqueo vai me dar mais segurança, tá? Ela é mais eficaz, dá um pouquinho mais de trabalho para a equipe de enfermagem, mas ela é mais segura, tá? Oferece suporte ventilatório prolongado, reduz o espaço morto para facilitar a limpeza brônquica por aspiração, né? Então, não tem aquele espaço ocioso, né? Ele consegue fazer uma troca gasosa eficaz. Permitir o desmame mais rápido, é mais fácil retirar o suporte ventilatório pela tráqueo do que pela via orofaríngea, né? Diminui o risco de lesões laríngeas e diminui o risco de sequelas estenóticas de traqueia. Então, a traqueostomia ela vai diminuir vários riscos. Ela encurta o caminho, ela tira